Pessoal, boa noite. Eu acho que a gente pode já se posicionar para começar a nossa reflexão. Nosso objetivo é concluir nessa noite aquilo que nós começamos no sábado passado, que é a nossa reflexão sobre cosmovisão, a lente com que nós vemos o mundo. E eu gostaria de convidar vocês para nós, primeiramente, ao abrirmos esse tempo juntos aqui, visitarmos as Escrituras em 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5. Eu vou ler para vocês aqui a tradução Almeida Corrigida Fiel, que fala de uma situação no fim dos tempos, aquilo que o apóstolo Paulo fala do fim dos tempos, sobre o estilo de ser humano que vai estar habitando o fim dos tempos, como ele diz aqui, né? O apóstolo Paulo diz assim como uma recomendação ao jovem Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, ou ególatras, né? Adoradores de si mesmo, avarentos, ou amantes do dinheiro, né? Presunçosos, soberbos, blasfemos, ou seja, indivíduos que não têm temor de Deus, né? Desobedientes a pais e mães, ou seja, indivíduos que investem contra a ordem familiar, né? Ingratos, profanos, que são aqueles indivíduos que violam o que é sagrado, né? Sem afeição natural, por exemplo, mães que são capazes de matar o próprio bebê no ventre, hoje em dia, isso é bem natural não, isso é bem comum, né? Irreconciliáveis, pessoas que não perdoam, não aceitam a conciliação, né? Caluniadores, incontinentes, ou seja, pessoas que não têm moderação, se entregam aos prazeres de forma ilimitada, né? Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Ou seja, há uma prática desses homens dos últimos tempos que vai parecer algum tipo de piedade, mas na verdade é algo que fere a piedade em si, a verdadeira piedade. Destes, aconselha Paulo a Timóteo: afasta-te. Essa situação que vocês estão vendo descrita aqui é um quadro típico de uma visão de mundo, ou de várias visões de mundo, que acabam determinando um jeito de ser das pessoas. Essa é uma situação bastante complicada, e muitas dessas qualidades negativas que Paulo cita aqui, a gente já consegue ver nos dias de hoje, né? O que nós queremos fazer aqui, irmãos, é averiguarmos algumas das cosmovisões que estão aí disputando mentes e corações, além daquela que vimos na semana passada, que vamos recordar agora, de forma rápida, que é o teísmo cristão. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe nesse dia, nesse tempo de reflexão sobre um tema tão importante. Nosso Deus, nosso Pai, te bendizemos por estarmos aqui, dispostos diante da Tua palavra, da Tua direção, pedindo que Tu nos abençoe, abra as nossas mentes, renove os nossos corações para compreendermos, Senhor Deus, a Tua vontade e para exercermos discernimento nesse mundo. Nós pedimos a Tua bênção sobre esse tempo juntos, te agradecendo e bendizendo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Eu vou fazer uma recapitulação rápida, porque eu sei que alguns aqui não estavam presentes na semana passada, quando nós fizemos a introdução ao tema, né? Falamos sobre o que era a cosmovisão, e eu apresentei para vocês a visão de mundo com a qual nós construímos a nossa civilização, essa da qual nós desfrutamos, né? Então, de forma bem básica, tá? Para fazermos uma recapitulação bem simples, a cosmovisão a gente pode chamar de uma lente ou lentes através das quais a gente enxerga o mundo, interpreta o mundo, tá? Todos nós, tenhamos consciência ou não, temos uma cosmovisão. Provavelmente a maior parte das pessoas sequer tem consciência disso, mas todos nós temos, tá? Então, o que seria, de forma um pouco mais técnica, uma cosmovisão? Ela nada mais é do que um conjunto de hipóteses, tá? Ou pressupostos que a gente tem, que a gente sustenta, e sustenta de forma mais ou menos consciente, porque a gente pode ter consciência de algumas delas, outras não. Mais ou menos coerente, porque a gente pode ser obediente a algumas delas, outras não. Então, a forma como a gente sustenta essas hipóteses varia de pessoa para pessoa, mas esse conjunto, de forma geral, é que compõe
uma cosmovisão. Então, esses pressupostos, essas hipóteses, né, que a gente tem acerca de Deus, do universo, do certo e do errado, essas coisas todas, elas, numa cosmovisão, elas vão produzir o que a gente chama de uma proposição, ou propostas que vão definir exatamente em cada um desses pontos, cada um desses que vocês veem aqui, ó, cada um dessas especulações, nós vamos definir alguns detalhes de como que nós cremos em cada uma desses elementos da cosmovisão. Ou seja, como é, enfim, que nós acreditamos em Deus, como é, enfim, que nós vemos o universo, o que é o universo para nós, o que é a moralidade para nós. Então, tudo isso é definido por meio de pressupostos ou de propostas. Tá? Eu havia mostrado para vocês, na semana passada, que esse mundo no qual nós vivemos e crescemos, embora ele esteja mudando muito rapidamente, e essa cosmovisão aqui já não seja mais a prevalente, o nosso mundo, com a ciência que nós conhecemos, com a organização social que a gente conhece, com o sistema legal que a gente conhece, com as liberdades que a gente desfruta, essa civilização que a gente chama de ocidental, ela foi construída a partir dessa cosmovisão aqui, ó, a cosmovisão teísta cristã, que costuma se chamar, grosso modo, de cosmovisão judaico-cristã. Mas eu expliquei para vocês que o termo mais preciso para essa visão de mundo é teísmo cristão, ok? Existem algumas particularidades que nos distinguem um pouquinho da visão judaica propriamente. Tal. Então, a cosmovisão teísta, gente, ela serviu como uma bússola, uma orientação moral, institucional, intelectual, com a qual a gente lançou as bases e criou todas as instituições, todos os valores, o sistema jurídico, tudo que nós temos no mundo ocidental. Eu mostrei, para resumir, e eu acho que isso aqui ficou uma situação bem fácil de você compreender. Quando você olha esse quadro aqui, esse esquema, você vai entender mais ou menos o que é o elemento ou os elementos mais básicos de uma cosmovisão. Então, imagine que esse retângulo aqui seja o cosmo, ou o universo, tá? A criação. Então, na visão teísta, como era antigamente, como seus pais, seus avós, tá? O seu tio acreditava, né? Hoje você vê um pouco dela na igreja, mas aí fora você já não vê mais. Então, antigamente se pregava, se tinha a cosmovisão de que o universo foi criação de Deus, tá? Conforme as escrituras dizem. Então, o universo foi criado por um ser extremamente poderoso, soberano, onisciente, onipresente, onipotente, onibenevolente, que é Deus, Deus Criador. Tá? Muito bem. Ele criou o universo do nada. Deus criou o universo, como dizem os filósofos, ex nihilo, ou seja, do nada. Deus não precisou de nada. Não havia matéria pré-existente para ele criar o universo. Vocês estão entendendo? Ele criou ex nihilo, do nada, e per verbum, através da palavra. Então ele disse assim, haja, e houve. Haja dia, haja noite, haja terra, haja céu, haja água. E tudo se criou, tá? Por quê? Porque ele tem poder. Ele é potência pura. Deus é potência pura. Então, ele tem o poder para fazê-lo e ele fez. Então, Deus cria o universo. Então, vocês estão vendo aqui o cosmo, tá? E ele cria o universo dentro de um sistema ordenado de causa e efeito. São as leis que ele coloca dentro da criação, tá? Então, o universo está aí debaixo de leis que o coordenam. Se você pular de um prédio, você morre, né? Você vai cair, por quê? Porque tem leis que coordenam a matéria, né? Então você vai ter uma lei da gravidade, vai te puxar para baixo, você vai morrer, tá? Não adianta você tentar fazer o contrário. Quando eu era molequinho, eu achava que podia voar, né? Então eu subi em cima do muro, bem molequinho mesmo, e assim, eu mentalizei assim, o poder de Shazam e pulei do muro. Aí você sabe depois o que aconteceu, né? Por quê? Porque tem leis naturais, né? E a criança às vezes não entende isso, né? Ela acha que pode desafiar essas leis. Então, Deus, meus irmãos, existe fora do universo, fora desse universo criado, Deus existe na eternidade. A eternidade
está fora do tempo, está fora dos limites da matéria. Deus existe na eternidade, desde sempre. Vocês estão entendendo? Só que Deus criou o cosmos como um sistema de causa e efeito, mas é um sistema aberto. Assim nós cremos. Como assim um sistema aberto? É porque ele pode receber a intervenção de Deus, que está para além do universo criado. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui que significa um sistema aberto, tá? Deus pode interferir na ordem natural. Quando ele faz isso, quando ele interfere nessas leis, é o que nós chamamos de um milagre, tá? Um milagre nada mais é do que Deus interferindo, por exemplo, ressuscitando um morto. O morto não ressuscita, certo, irmãos? O morto não é morto, está morto, não tem o que fazer. Mas Deus tem o poder de ressuscitar um morto. Deus tem o poder de curar uma doença incurável. Quando isso acontece, é Deus que existe na eternidade, ele interfere no cosmo e ele pode agir e mudar as leis que ele próprio criou. Outro exemplo típico, a revelação de Deus. Deus deu-se a conhecer aos homens por meio da sua palavra. Essa revelação é um ato suprafísico, está acima do mundo físico. Deus entrou no mundo, agiu no mundo, revelou a sua palavra. Cristo, que é a palavra de Deus encarnada, entrou no mundo e mudou a história. Então, o mundo, o cosmos, está suscetível à ação de Deus. Então, Deus pode agir dentro do cosmos. Então, Deus é o transcendente, é o outro, está fora do cosmos, mas também está dentro, porque Ele também está aqui conosco. Assim nós cremos, não é verdade? Nós cremos que Ele está presente pelo Seu Espírito Santo. Então, Ele age aqui dentro, ok? Isso era a forma como as pessoas viam o mundo, mesmo aqueles no passado que não eram crentes propriamente convertidos, cristãos praticantes. Mesmo indivíduos no passado que não eram fervorosos, não tinham compromisso com a igreja e tal, eles tinham basicamente essa ideia, tá? Se você falar com o seu avô aí, por exemplo, que não vai à igreja, aí você perguntar para ele algumas dessas coisas, ele vai dizer para você que ele acredita que tinha um Deus criador, etc. Tudo isso aqui basicamente está dentro da ideia que ele tem, da visão de mundo, da cosmovisão dele, ok? Muito bem. Então, gente, o mundo que nós vivemos hoje, ele é um teatro de cosmovisões, tá? Então, nós estamos vendo uma verdadeira profusão de cosmovisões, porque o mundo ocidental, já de algum tempo, um bom tempo, começou a abandonar essa visão que eu mostrei para vocês aí, que é o teísmo cristão, tá? Então, tem um pensador inglês, já falecido, chamado Malcolm Muggeridge. Esse pensador, historiador britânico, ele disse uma frase muito interessante. Quando o Ocidente abandona essa visão de mundo, ele dá a César o que é de Deus. E é o que vai acontecer, é o que a gente está percebendo aí, né? Nós estamos entregando aquilo que é sagrado, nós estamos transformando o que é sagrado em algo profano ou algo secular, tá? E o homem ocidental, enquanto ele amputa a sua alma originalmente cristã, ou pelo menos tendendo a louvar aquilo que é valor cristão, o mundo ocidental, então, se vê hoje inundado por várias cosmovisões que nós vamos ver a seguir. São cosmovisões ou visões de mundo estranhas àquele mundo do passado, muito diferentes, como vocês vão ver aqui. Prega coisas diferentes, tem uma visão de mundo diferente, uma visão da divindade diferente. E o resultado desse abandono, como vocês estão vendo, né, é uma geração de indivíduos que parece não saber bem para onde vai, né? São indivíduos errantes, pessoas confusas, deprimidas, às vezes violentas, sem razão de ser, sem um destino muito seguro, né, da sua alma, da sua geração, e elas passam a aborrecer a própria herança cultural que receberam. Elas se sentem culpadas da herança que tiveram, né? Então, há sempre aquela culpa de ser cristão, ou de ser filho de cristão, a culpa de ser branco, a culpa de ser hétero, a culpa de ser ocidental, existe sempre uma culpa. E com essa culpa tem que ter sempre uma dívida histórica a ser paga. Então, isso é típico de uma cultura que está ferida pela culpa. Uma culpa que às vezes é real, outras vezes nem tanto, né? Às vezes imaginária. Então, nós estamos vendo essas cosmovisões hoje
competindo pela sua mente, competindo pelo seu coração, né? Tentando te cativar de alguma forma. E geralmente elas têm trazido muita confusão à mente, inclusive de crentes, porque muitos não estão entendendo o que está acontecendo, nunca pararam para examinar o problema, né? Essas cosmovisões que estão aí no mundo, elas acabam gerando, como eu já disse para vocês na semana passada, não apenas discussões, por exemplo, filosóficas e políticas, às vezes religiosas, né? Mas muitas vezes esses debates acabam sendo atingindo até escalas assim bem mais preocupantes. Você pode ter choques sociais, você pode ter guerras em função de cosmovisões diferentes, né? Existe, por exemplo, uma expectativa ruim com respeito à Europa, né? A Europa decidiu abrir fronteiras, né? E receber milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo que partilham de uma cosmovisão não apenas diferente da nossa, radicalmente diferente, mas uma cosmovisão que nos tem como inimigos. Olha que interessante. Uma cosmovisão que tem, por exemplo, a nossa fé, a nossa religião como inimiga. Então, o que você acha que vai dar isso aí? Quando esse volume de pessoas começar a se multiplicar numa população, numa sociedade que decidiu não se multiplicar. O que você acha que vai acontecer daqui 20 anos? O que você acha que vai acontecer com as feministas daqui 20 anos na Europa? 30 anos? Porque essa cosmovisão desses que estão chegando não aceitam movimento feminista, não aceitam movimento LGBT, não aceitam nada disso. O que você acha que vai acontecer? Vai acontecer um confronto, né? Um confronto que tende a ser algo bem trágico, tá? Então, temas que vocês estão vendo aí hoje, né? Que vocês devem estar encontrando não apenas na mídia, mas talvez aí na sala de aula, né? Aborto, drogas, casamento entre pessoas do mesmo sexo, direito ou não à autodefesa, né? Que nós não estamos tendo mais, né? Moral sexual, ambientalismo, né? Sustentabilidade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, isso são valores do Ocidente, gente. Liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, isso é valor do Ocidente, tá? Isso tudo mostra posições que emergem de cosmovisões e são sustentadas por elas. Então, por exemplo, agora, o direito à vida, tá? Então, hoje, nós temos uma cosmovisão que dá o direito de uma mulher eliminar o filho dela no ventre. Então, isso é uma cosmovisão. Não é teísta cristã, entendeu? Ela não é outra cosmovisão, é outra, tá? Mas ela, às vezes, até ela veste uma roupagem de cristianismo, ela não é, né? Porque o direito à vida implica o direito à vida do bebê que está ali, né? Que também é a imagem e semelhança de Deus. Enfim, então, só para vocês entenderem, esse é o quadro hoje. E aí você vai perguntar, bom, que cosmovisões são essas? Eu escolhi aqui 5 cosmovisões, tá? Que estão aí no mercado das ideias, tá? Competindo pela sua mente e pelo seu coração, pela sua devoção, tá? Nós temos aí o deísmo, eu vou explicar cada uma delas para vocês. Nós temos o naturalismo, o pós-modernismo, o panteísmo monista oriental, parece uma coisa complicada, mas você seguramente já viu algo desse tipo, e a nova era, que foi tão comentada nos meios evangélicos, né, até uns 20 anos atrás, né, é uma visão de mundo, tá, que marcou presença bem forte. Hoje está mais ou menos, está misturada com outras, mas ela está aí ainda, ok? Vamos analisar cada uma delas então, meus irmãos, começando na ordem pelo deísmo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar dessa cosmovisão, mas é bem interessante. E eu gostaria que vocês reparassem alguns detalhes importantes aqui dessa visão de mundo. Eu fiz um esquema aqui para ficar mais claro, tá? E eu vou explicar para vocês por que eu coloquei esse relógio aqui em cima. Tem um mecanismo de relógio aqui em cima do deísmo, vocês vão entender por quê. Essa cosmovisão, essa visão de mundo que nós chamamos de deísmo, ela é o que se pode chamar de uma cosmovisão de transição, tá? Ela é uma cosmovisão transicional. Por isso que ela está no meio de outras duas aqui. Uma que está saindo e outra que vai chegar, tá? Então o deísmo está no meio delas. Ele está
ele está marcando o fim da prevalência do teísmo cristão, isso lá atrás, tá? Estamos falando aqui de século 17 e 18, tá ok? Lá atrás. O que nós estamos vendo hoje, gente, são as consequências de algo que vem acontecendo há 200 anos, entendeu? É que essas coisas levam tempo para mostrar os frutos positivos ou negativos para o cidadão comum. Nós estamos vendo agora, tá? Mas o problema já vem de muito tempo. Então, o deísmo está aqui, ó, no ocaso do teísmo cristão e no surgimento do naturalismo, uma outra cosmovisão. Então, como é que surgiu o deísmo? Tá? Esse nome aqui tem a ver com Deus, tá? Assim como o teísmo, né? Uma palavra latina, outra palavra grega. Então, o deísmo foi uma tentativa de intelectuais no final da Idade Média tentar conciliar posições divergentes e até muitas vezes violentas em relação a Deus, a visão de Deus. Então você teve aí, ao longo da Idade Média, uma série de lutas religiosas, certo? Guerras religiosas, geralmente com conotações políticas também. Então você teve as cruzadas, né, contra os muçulmanos, que tem um sentido, tá, irmãos? Então, cuidado com o que se ensina sobre as cruzadas em geral nas escolas, tá? Cuidado, porque não é exatamente o que você aprende na escola, ok? As cruzadas foi um movimento de defesa cristã contra a ameaça islâmica. Não é exatamente o que você ouve na escola, porque na escola tem uma cosmovisão anticristã, ok? Então, cuidado. Mas houve problema? Houve injustiça? Houve, como em toda guerra, tá? Então, houve uma cruzada contra esotéricos na França, no século XII, também muito violenta. Depois veio a reforma, houve guerras entre católicos e protestantes. Então, estava havendo muito conflito religioso. Vocês estão entendendo? Já de alguns séculos. Aí o que acontece? Os intelectuais, pensadores, filósofos, pensaram assim, vamos tentar encontrar aqui uma visão de mundo que tire essa pressão de guerra entre religiões. Tá? Então, eles conceberam uma visão de mundo onde Deus seria uma divindade que criou o universo. Então, ele era criador, tá? Mas ele não era propriamente alguém que intervinha na realidade, não intervinha no mundo. Essa cosmovisão, o deísmo, vai trazer alguns pressupostos, algumas hipóteses sobre Deus, que vai começar a afastá-lo do teísmo tradicional. Porque vocês vão ver aqui, a proposta que se tem de Deus aqui, ela já não é mais a visão cristã, nem protestante, nem católica, não é mais, é outra coisa. Entendeu? E outra coisa que acontece, como essa cosmovisão ela focava na razão, focava bastante na razão humana como fonte do conhecimento, ela começa aos poucos a afastar a ideia da revelação, tá? Então, a revelação, como ela é necessariamente uma intervenção de Deus na criação, é Deus que se revela, tá? Por meios sobrenaturais. Então, como isso aqui não cabe na visão deísta, porque na visão deísta, esse Deus ele não intervém mais no cosmos. Então, vamos afastar a revelação, vamos deixar só a razão. Tá? Ok. Então, vejam comigo. A partir desse pressuposto, dessa hipótese de um Deus racional, os defensores do deísmo vão começar a investigar o universo, a criação de Deus. Porque até aqui eles entendem que o universo foi criado, ok? Eles não são ateus. Aqui eles não são ateus. Eles ainda creem num Deus criador. Então eles começam a investigar o universo, tá? Eles começam a ficar encantados com a ordem do universo. A ordem, a física, a astrofísica, a matemática, né? A química. E eles vão começar a mexer com isso, tá? Às vezes até de forma meio mística. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, dos alquimistas, né? Aquele pessoal que tinha uma mistura assim de química propriamente dita com alguma coisa esotérica no meio e tal. Mas eles estão examinando o universo, eles estão tentando entender a ordem do universo, e aí eles fazem uma concepção do universo. Eles entendem que o universo é como um relógio, um mecanismo complexo. Tá?
um mecanismo preciso e complexo. Note que esse período aqui, ó, século XVII, tá, foi justamente o período em que o relógio mecânico foi inventado. Um relógio mecânico que funcionava com pêndulo, tá? Esse que você tem aí na parede de sua casa, aquele relógio com pêndulo, foi inventado no século XVII por um holandês. Então, era assim, a menina dos olhos da invenção, sabe? O relógio mecânico e o órgão de tubo eram os dois mecanismos mais complexos que o homem tinha inventado até então. Então, aquele relógio mecânico serviu como uma analogia para o deísta tentar fazer uma leitura do que era o universo. O universo, os planetas, né, a força gravitacional, esse equilíbrio todo, isso é como um relógio. Então, Deus é um relojoeiro. Deus é como um relojoeiro, tá? Esse deísmo, gente, essa cosmovisão é aquela a que se atribui ter sido a origem da ciência moderna, da moderna ciência, com sua pesquisa, o método científico, etc. Muito bem. O deísta está dizendo o seguinte, ó, Deus, ele não pode ser conhecido, e aqui nós temos uma questão epistemológica, né? Ele não pode ser conhecido por meio da revelação, ele só pode ser conhecido por meio da razão, tá? E aí o que acontece? O deísmo vai trazer a razão e vai afastar a fé, tá? Então a razão vai se tornar a referência maior, né, ou a referência por excelência de como que nós, uma questão epistemológica, como nós conhecemos a Deus, conhecemos o cosmos, certo? Vejam só, Deus para eles é a causa-prima. Deus é a causa-prima do universo. Ele não é imanente, ou seja, ele não está aqui conosco, entende? Porque ele não intervém na criação. Ele criou, ele é o relojoeiro que criou o relógio e largou o relógio. Ele não tem relação com a máquina criada, vocês entendem? Então, ele é transcendente, ele é o outro, ele é totalmente o outro, ele transcende a realidade, mas ele não é imanente, como na fé cristã nós cremos que ele é. Porque na fé cristã nós defendemos que Deus é transcendente, mas também é imanente. Também está presente conosco, na pessoa bendita de Jesus Cristo por meio do seu Espírito Santo, não é? Então, ele não é, e aqui a confusão, ó, ele não é totalmente pessoal, ele é meio energético, ele é meio uma causa impessoal, energética, e ele não é soberano, porque para ele ser soberano, ele precisava estar interferindo nos negócios humanos, né? No curso da história, mas ele não interfere, então ele não tem soberania. Vocês entendem? Não existe ingerência divina sobre a humanidade. Muito bem. Vejam aqui num quadro bem simples para vocês entenderem como é que você vai deslocando a fé, deslocando Deus para a periferia, até na próxima cosmovisão, o naturalismo ele ser extinto, tá? Então, no teísmo cristão, Deus é o centro. Quer dizer, tudo vai, o mundo, o cosmo, a moral, a vida familiar, o ser humano, tudo vai ser compreendido a partir do centro, que é Deus. Então, é uma estrutura de pensamento teocêntrica. Deus é pessoal, tá? Deus é um ser composto de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Que existem conjuntamente, né? Perfeitamente, eternamente. Ele é soberano, ele age na história, ele é compassivo, mostra a sua misericórdia, e justamente porque enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados, ele transcende essa realidade, mas ele também é imanente, ele também está conosco, porque ele nos visitou, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, então ele também é imanente, ok? Agora, nesse momento onde o teísmo aparece, gente, Deus passa a se deslocar para a periferia do pensamento. E o que vai significar isso? Lá no século XVII, começo do século XVIII, Deus é a razão pura para eles. Deus é a razão pura, tá? Deus não é totalmente pessoal. Eles não sabem definir o que de fato é Deus, mas não é exatamente pessoal, tá? Ele não tem sentimento, né?
ele não é imanente, não está aqui conosco, porque ele não é ingerente sobre a ordem criada e sobre a humanidade. Então, nós temos uma visão de mundo bem diferente. Vejam aqui um esquema para ficar fácil. Então, temos aqui o cosmo criado, tá? A ordem natural, as leis que o Criador implementou. Fora do cosmo, o que existe? É a eternidade, né? Muito bem, aonde está Deus? Deus está aqui na eternidade, né? Ele interfere? Não, é uma ordem fechada, vocês estão vendo? Aqui é um quadrado fechado, não tem abertura, né? Então, Deus existe na eternidade, fora do quadrado, fora da caixa. A caixa, a matéria, tá? A ordem, o cosmo, o universo, ele é um mecanismo racional que Deus criou, é um sistema fechado, que tem causa e efeito, mas Deus está totalmente alheio a esse cosmo criado, né? Para você compreender bem o que significa isso, olhe essa figura, porque ela vai ajudar você a entender a ideia do deísmo, tá? Eu sou fascinado por relógio, sabe, irmãos? Lá em casa eu tenho uma coleção de relógios. O cara que chega em casa acha que eu sou meio maluco, assim, porque tem vários relógios, tá, tudo toca na mesma hora. Eu tenho um fascínio por relógios. Eu acho um invento super legal, né? E sou fascinado também pela técnica do relojoeiro, a precisão que o indivíduo tem de mexer nos relógios, né? Então, olhe um relojoeiro. Veja o relojoeiro. Isso aqui é uma boa analogia para o deísmo, essa visão de mundo, né? Você tem o relojoeiro como se fosse a divindade. Esse relógio que ele está mexendo aqui, como se fosse o universo criado. Então, ele criou o universo com essa complexidade, um sistema complexo de causa e efeito, tá? E aí ele larga para ele rodar sozinho, né? Como se tivesse ali um moto contínuo, uma força contínua ali, entendeu? Né? Um pêndulo que não precisa de corda, né? Que vai ficar tocando para o resto da vida, né? Para a eternidade, tá? Não precisa dele mais, ele largou lá. É assim, a visão deísta é essa. Então, é uma visão complicada e ela vai acabar gerando, né, essa segunda cosmovisão na ordem, que é o naturalismo, tá? Aqui as coisas vão começar a complicar bastante, irmãos. Vão começar, e eu quero mostrar para você que essa visão de mundo, ela está muito mais próxima de você do que você imagina, tá? Ela é muito mais ameaçadora para você, principalmente se você está na universidade, né? Você está estudando, escola pública ou particular. Essa visão de mundo, ela é sobranceira, ela é ameaçadora para você, e ela pode aparecer mascarada de outros discursos, tá? Mas eu gostaria de mostrar para você aqui, mais ou menos, como ela funciona. Eu acho que você vai conseguir ver de uma forma bem simples, tá? A cosmovisão naturalista ou naturalismo, ela vai ser um desdobramento do deísmo, né? Então você viu que o deísta, ele foi escanteando Deus, né? Foi trabalhando uma ideia racional do universo. Ele ainda considerava Deus, mas aí ele vai escanteando até um ponto em que não vai ser mais necessário a hipótese de Deus. Eles vão ter explicação para as coisas. Então, o deísmo é a base, não propriamente da ciência, mas mais do que isso, ele é a base daquilo que a gente chama de cientificismo. O que é o cientificismo? O cientificismo é a religião como a ciência como uma religião, tá? É você encarar a ciência como uma espécie de nova religião salvadora. Então, a gente viveu, vou dar um exemplo para vocês, bem próximo, tá? A gente viveu o cientificismo em 2020, entendeu? Em 2020 a gente viveu o cientificismo, assim, a ciência vai salvar você, você viu? Então, assim, você viu a expressão assim, tenha fé na vacina, você já viu essa expressão? Você não acredita na vacina? A vacina não é para você acreditar, vacina funciona ou não, entendeu?
nada na ciência é objeto de fé, entendeu? Muito pelo contrário, a ciência ela propõe a dúvida. Você tem que duvidar, você tem que questionar, tem que provar uma hipótese. Então, a ciência sempre propõe a dúvida. Então, não tem que ter fé na vacina. A vacina funciona ou não funciona, entendeu? Mas esse tipo de discurso começou a ficar comum, né? E outra coisa, esse cientificismo ele passa a não receber muito bem o discurso contrário, né? Ele tenta calar as vozes em contrário. Então, se você duvida de alguma coisa, questiona outra, então você vai ser calado, você vai ser tirado da rede social, o seu vídeo, né, como fizeram com alguns vídeos meus, simplesmente desaparece, o YouTube apaga, não te dá satisfação, entendeu? Essas coisas estão acontecendo. Isso é cientificismo, tá, gente? É diferente de ciência. Essa cosmovisão naturalista é a que predomina na sua escola, entendeu? Então, presta atenção, essa visão aqui, não é a única, mas ela é a predominante lá com o seu professor universitário. É só você começar a perguntar para ele algumas coisas, você vai ver. Grava isso aqui que eu estou te falando, tá? E observa o que é dito lá, a forma como é apresentado, como essas cosmovisões são apresentadas lá, com outros nomes, ok? Então, vejam aqui, vamos trazer algumas questões que a cosmovisão procura responder por meio das suas proposições. Então, vamos ver o que o naturalismo responde. Por exemplo, como surgiu o universo? Como surgiu o cosmo? Cosmo é o universo, né? A palavra grega cosmos significa, entre outras coisas, o mundo criado, né? Como surgiu o cosmo para um naturalista, né? Você vai ouvir, né, isso provavelmente vai estar lá, né, em boa parte dos professores, eles vão dizer assim, olha, a ciência vai dizer que só existe a matéria sempre existiu, tá? Então, a matéria é eterna. Não existe Deus, não tem comprovação da existência de Deus, entende? Não é assim que a coisa funciona, é mais ou menos assim, né? Então, Deus não existe, o que existe é a matéria, né? E o naturalista ele vai mais adiante, né? Ele diz assim, só existe no universo duas coisas, a matéria e a mente ou o pensamento, porque ele não pode negar que existe pensamento, né? Você está pensando, você está cogitando, então o pensamento existe. Só que o pensamento, para um materialista mesmo, um naturalista, o pensamento é uma secreção do cérebro, entendeu? O pensamento é uma secreção do cérebro. Então, esse cosmo aqui, que é um desafio, né, para a gente entender como tudo isso surgiu, na cabeça do naturalista, ele é um sistema fechado, tá? Só existe ele, não existe nada além dele. Não existe a eternidade. A eternidade está dentro da caixa, está dentro do cosmo, tá? Não existe um Deus. Então, para o naturalista, esse universo, esse cosmo, ele pode ou não ser um relógio, como concebia o deísta, aquele mecanicismo todo perfeito, que ele vai começar a observar algumas coisas no universo que ele não está entendendo. Por exemplo, ele vai olhar os planetas, aí ele vê assim um negócio chamado buraco negro. Você já ouviu falar do buraco negro? Já ouviu falar? O buraco negro. Olha, não tem racismo não, tá, gente? O buraco negro não tem nada de racismo, tá? Então, o buraco negro é negro porque a gravidade é tão grande que ele puxa a luz. Nem a luz sai dele. Ele tem uma força gravitacional gigantesca, entendeu? Então, essas coisas, elas não parecem muito interessantes dentro do mecanismo perfeito. Ela parece meio desordem, né? Então, o naturalista, ele vai olhar assim, o universo com algumas coisas estranhas, né? Entendeu? Então, ele não se importa muito com essa ideia de relógio, não, tá? Às vezes até a questiona, né? O que é o homem? Como é que ele define a humanidade, né? Como é que ele vê o ser humano? Como é que o naturalista vê o ser humano? Ele vê o ser humano como uma máquina biológica extremamente complexa, tá? Ora, o ser humano tem personalidade, né? Para o naturalista, a personalidade ela é nada mais, nada menos do que relações químicas e psíquicas complexas que não são totalmente ainda conhecidas, tá? Então, o cérebro humano
onde existe ali a inteligência, a memória, né? O cérebro humano, ele produz uma secreção, que é o pensamento, uma secreção etérea. Então, nesse caso, o homem, para o naturalista, materialista, ele é uma máquina complexa dentro de uma máquina complexa maior, que é o universo. É uma máquina dentro de uma máquina, tá? De onde nós viemos? Qual o sentido da vida? Não tem sentido. Não tem sentido, tá? O homem é um produto aleatório de uma evolução. Então, olha aqui, ó, eu trouxe uma palavra-chave aqui, evolução, tá vendo? Já associaram aqui a palavra evolução? Evolucionismo. Charles Darwin. Charles Darwin embora ele tenha crescido como um teísta, na Escócia, ele era um cristão, a princípio, quando jovem, e ele abandonou a fé, ficou vagando entre um deísmo, alguns dizem que ele nunca foi ateu, ele ficou ali mais ou menos num deísmo, tá? Mas Charles Darwin vai propor o quê? A evolução das espécies, né? Então, essa evolução, nessa altura do campeonato, ela já vai ser entendida como algo aleatório, tá? Não existe uma força dirigindo isso com um alvo final. Ela está acontecendo, né? É a sobrevivência do mais forte. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Survival of the fittest. É a sobrevivência do mais forte. Então, a espécie mais forte devora a outra, a mais fraca desaparece. Vocês sabem que isso vai ser aplicado na política, né? O darwinismo vai ser aplicado na política. Sabe aonde? Na Alemanha, de Hitler, né? É o darwinismo social. Aí vocês viram o que deu, né? Vocês viram o que deu. Então, o homem, então, é um produto de uma evolução aleatória. E alguns naturalistas, como, por exemplo, o Richard Dawkins, que é um ateu ferrenho, né? Ele vai fazer uma chacota com o deísmo. Se o deísmo via Deus como um relojoeiro, ele, naturalista, vê Deus como um relojoeiro cego, né? É óbvio que não dá para ser relojoeiro cego, né? Por quê? Porque para ele não há Deus. Não há Deus, tá? Nem há propósito na vida. Ou seja, a questão teleológica, né, a finalidade, os fins, o propósito, não existe. Simplesmente não existe, né? Isso é complicado, viu, gente? Se você pensar a vida desse jeito, né? Porque, por exemplo, essa pergunta aqui que vai surgir, a vida após a morte, ela incomoda as pessoas, não é? Por que você está vivendo tudo que você está vivendo, sofrendo, defendendo, trabalhando, se reproduzindo, tendo filho, fazendo o bem? Qual é o sentido de fazer o bem se não existe uma moral? Se não existe o certo e o errado? Qual é o sentido de fazer o bem? Então, a morte para o naturalista, dentro dessa visão de mundo, ela é a extinção do indivíduo, da personalidade, tá? Porque o homem, ele é composto de matéria. E na morte a matéria vai se desintegrando. Então, o manifesto humanista, o primeiro manifesto humanista, no século passado, diz assim: não há nenhuma evidência crível de que a vida sobreviva à morte do corpo. Ou seja, morreu, o corpo acabou tudo. Então, nos traz a outra questão: qual é o sentido da história, né? Da história humana? Aqui, irmãos, num primeiro momento, a história vai ser vista pelos primeiros naturalistas ou materialistas como uma corrente linear de eventos que tem causa e efeito, mas não tem proposta nenhuma, tá? Não tem objetivo nenhum. Então, os eventos humanos só têm o sentido que nós atribuímos a eles. Só que isso, com o passar do tempo, vai mudar. Eu vou mostrar para vocês o que vai surgir como proposta política do materialismo, tá? Ou do naturalismo, tá? Como é que fica a moralidade? Vocês lembram que na semana passada eu mostrei para vocês aqui o exemplo do julgamento de Nuremberg. Não sei se vocês se lembram, tá? O julgamento de Nuremberg, ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi quando os aliados, mais os americanos, né, decidiram julgar os carrascos nazistas que não tinham sido mortos, não tinham se suicidado, e eles
escolheram ali uma cidade alemã, onde tinha um prédio público de pé, ali na cidade de Nuremberg, e julgaram os carrascos nazistas, os auxiliares, os soldados, julgaram muitos médicos, porque houve muitos crimes médicos em nome da ciência, né? E a questão era o seguinte, a questão que se levantou é, sob qual lei nós vamos julgar os nazistas? Porque eles fizeram o que fizeram obedecendo às leis do país deles. Porque desde 1935, na Alemanha, com as leis raciais que Hitler baixou, os caras podiam fazer tudo aquilo que eles fizeram, entendeu? Matar, cometer genocídio contra os judeus, contra os ciganos e tal, né? Então, teoricamente, eles não fizeram nada de errado. E eles alegaram isso, eles buscaram essa defesa. A gente não fez nada de errado, a gente só estava cumprindo ordens, né? Então, houve ali um assistente de juiz da Suprema Corte americana, né, chamado Robert Jackson, que disse assim, não, vocês vão ser julgados por uma lei natural que está acima de todas as leis das nações. Ele está apelando para uma lei transcendente, entendeu? Que está acima das leis que nós criamos aqui convenientemente nas nossas convenções. Então, para o naturalista, aquilo era inaceitável. Era inaceitável. Por quê? Porque como não há uma consciência moral anterior à existência do homem, como não há Deus, como não há eternidade fora da matéria, não existe certo e errado universal. Entendeu? Não existe um certo e errado a pautar as nossas leis aqui, a nos orientar. Então, valores morais para um naturalista é aquilo que a gente define, é aquilo que a gente estabelece. Então, a ética é situacional, entendeu? Ela é autônoma e ela não tem necessidade de ser buscada em filosofia ou na teologia. É o interesse humano que define essas leis, pura e simplesmente, tá? Vejam que interessante a posição. Vocês devem ter enfrentado esse cara aqui. Eu enfrentei esse cara aqui no colegial, né? Me dei mal, me dei mal, né? Porque sempre me dei mal com matemática e tal. Pierre-Simon Laplace. Pierre-Simon Laplace. Tem lá o teorema de Laplace, né? Você que gosta de matemática vai lembrar. Esse cara aqui era um matemático, físico, astrônomo francês. Vejam a data tempo de vida dele aí, século XVIII para o XIX, tá? Presenciou a Revolução Francesa, tudo, né? E estava ali no meio, né? No meio do surgimento e do desenvolvimento da cosmovisão naturalista. E aí ele foi perguntado por Napoleão, né? Na virada do século XVIII para o XIX, por que ele, Laplace, havia excluído Deus como pressuposto para os estudos dele. Então, quando ele estava estudando astronomia, os astros e tal, os fenômenos astronômicos, ele não estava considerando a criação fruto de um Deus criador, né? Ele respondeu para Napoleão assim: Majestade, eu não tenho necessidade dessa hipótese. A hipótese de Deus, a cosmovisão dele não contemplava essa hipótese, esse pressuposto Deus, tá? Ok, então vejam aqui, mais uma vez o esquema, para facilitar para vocês aqui entenderem como é que funciona a teologia e a cosmologia do naturalismo, tá? Então você tem aqui na caixa a criação, o cosmos. O que tem fora dela? Nada, não existe nada. Existe só o cosmos, a criação, não é a criação no caso, apenas a matéria, o universo, que não foi criado. Ele existe eternamente, sempre existiu, ninguém o criou, entendeu? Então nada existe fora da caixa, a eternidade não está fora, está dentro da caixa, está dentro do mundo físico, a eternidade. Então, se a eternidade está dentro do mundo físico, o mundo físico não vai acabar, porque o mundo físico é eterno, né? Na nossa visão cristã, não, o mundo físico vai ter um fim. A história vai ter um fim, porque Jesus vai voltar, não é assim que a gente pensa? Jesus vai voltar e vai pôr um fim na história. Nós vamos entrar na meta-história, na história além da história, na eternidade. Agora aqui não, a eternidade está dentro da criação. Então, existe alguma coisa fora dali? Não, não existe nada. Nada existe fora da criação, do cosmo. O cosmo, a caixa, que é a matéria, o mundo físico, é tudo que existe. Tá?
Tudo que existe, tudo que acontece está dentro da caixa e tem uma relação causal com a própria ordem natural da caixa, explica-se apenas por aquilo que você tem aqui. É por isso que, se você vai contar, por exemplo, se você teve uma experiência qualquer com Deus, tá? Uma experiência, sei lá, pode ser qualquer coisa, cura, conversão, a graça de Deus abençoou você em determinada situação. Você vai contar isso para um naturalista, o cara vai começar a pensar assim, como é que ele explica aquilo que aconteceu por meios naturais, entendeu? Não, na verdade, você não foi curado porque Deus curou, é porque os caras não sabiam que essa doença tinha cura e tal, e aí aconteceu que, né, reverteu o processo e tal. Então, se você tenta explicar para o naturalista alguma coisa de cunho sobrenatural, ele não vai aceitar, porque não existe nada sobrenatural, tudo é natural, entendeu? Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo isso aqui? Então, essa visão de mundo, gente, é uma visão prevalente aí na sua universidade, tá? E ela deu origem, né? Nós falamos de Darwin, né? Então, marque 3 mentes aqui que vieram diretamente assim e sacudiram o mundo diretamente dessa visão. Charles Darwin, tá? É um cara que fala-se dele ter voltado para o Senhor no final da vida dele, mas isso é uma informação bastante conturbada, tá? Mas supostamente ele voltou no leito de morte para o Senhor. Mas Charles Darwin, com a evolução, né? Esse cara aqui, você sabe quem é ele? Esse cara aqui? Karl Marx. Esse cara aqui era um naturalista, né? E o outro cara chama-se Sigmund Freud. Esse aí nós não vamos falar agora, né? Karl Marx era um naturalista. E ele vai fazer fusão de alguns pensamentos, e ele vai ver um sentido na história, tá? Mas é um sentido materialista, não é um sentido divino, é um sentido materialista. Ele vai ver a história como sendo movida pela revolução. A revolução vai ser o motor da história. Então, forças opostas, né, que seria assim, a tese e a antítese gerando uma síntese, que vira uma nova tese, aí tem uma antítese. Essas forças opostas, elas vão construindo a história humana, entendeu? Então, o motor dessa evolução em direção à utopia, ao paraíso comunista, essas forças são movidas pela luta revolucionária. Isso aqui é o que nós chamamos de materialismo histórico dialético. Então, deixa eu falar um negócio para você. Se você está envolvido com esse negócio de socialismo, tá? Que eu sei que tem muito crente envolvido com isso, né? Você está em lugares assim bem pantanosos, irmão, porque você está envolvido numa cosmovisão materialista que nega Deus. Você está entendendo? Está entendendo? Esses tempos atrás, eu vi um pessoal aí, uma congregação, fazendo um anúncio de acampamento, e o nome do acampamento era O Manifesto. Aí tinha uma mão erguida para cima, assim, ó. Entendeu? Meus irmãos, não brinquem com isso. Isso é um símbolo. A nossa vida é movida por símbolo. O pessoal está rindo aí. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Não brinquem com isso, irmãos. Aquela mão para cima, aquilo é uma afronta contra os céus. Não façam isso. É o manifesto comunista de Karl Marx, que o pessoal está aludindo. Não façam, não brinquem. Isso não é brincadeira. Isso custou milhões de mortos na história humana. Nem de brincadeira faça isso. Nem de brincadeira evoque esses símbolos. Porque tem um detalhe a mais, tá? Esse cara aqui, a gente nem sabe ao certo se ele de fato era totalmente materialista. Porque existem algumas evidências que esse sujeito mexeu com o ocultismo, tá? Não é o caso agora de falar sobre isso. Isso aqui dá um seminário à parte, tá? Não é o caso de falar agora. Mas existem sérias dúvidas sobre o que esse indivíduo estava mexendo, ok? Ele era um judeu renegado, odiava os judeus, tá? Mas tinha algumas práticas, não só ele, né? O pessoal da turma dele. Então, não brinquem com isso, não brinquem com esses símbolos, irmãos. Não se envolvam com isso aqui. Não importa o discurso. O discurso é sempre do engano, tá? A justiça social, a igualdade, tá? É óbvio que eles vão falar isso. É óbvio. Eles não vão falar que quer matar você. Eles não vão dizer que quer exterminar o burguês, a burguesia. Não vão falar isso.
Eles vão falar eles vão à missa, eles vão ao culto se for preciso, antes da eleição. Eles põem terno e gravata, vêm na igreja. Então a gente precisa perder a ingenuidade sobre essas coisas. E você lembrar que o marxismo, tá? O materialismo histórico dialético, o comunismo, ele é fruto de uma visão anti-Deus. Basta isso, basta você entender isso. Você não precisa defender isso. Entende? Muito bem. Dito isto, mais uma cosmovisão importante, também presente. Nós estamos convivendo com ela todo dia. O pós-modernismo. Já ouviu falar do pós-modernismo, né? Eu não vou abordar aqui todas as origens, tá? Porque isso aqui também é um negócio complexo demais. Eu vou falar por alto para vocês como é que isso se desdobra numa cosmovisão, ou quais as consequências, tá? Essa cosmovisão pós-moderna, tá? Ou do pós-modernismo, ela propõe que nós vivemos num pluralismo imenso de ideias, o multiculturalismo, o pluralismo total, né? O relativismo moral. Então, eles propõem uma imensidão de filosofias, de possibilidades, de mundo, sem dizer exatamente como eles vão alcançar para chegar lá nesse estágio. Tá? Então, é tudo muito fluido, tudo muito não definido. Tá? Essa cosmovisão pós-moderna, tá? Ela está presente nos meios acadêmicos. Você vai encontrar muito professor seu lá no colégio, na universidade, advogando pós-modernismo. Ela está muito presente no mundo artístico, tá? No showbiz, nos negócios aí ligados à área cultural, e demais presente na grande mídia. Por isso que eu deixei a imagem de uma jornalista aí figurando o pós-modernismo, tá? Para o pós-moderno, Deus existe? Então, o pós-moderno ele vai evocar aquela posição nietzschiana, né? Deus morreu. Para o pós-moderno ou pós-modernista, se houve um Deus, Deus morreu. Tá? Esse é o princípio da sabedoria pós-modernista, a morte de Deus. Mas, presta atenção, o pós-moderno, ele tolera a sua crença em Deus. A princípio, ele deixa você crer em Deus. Você pode crer, não tem problema. Desde que a sua crença em Deus seja vivida numa esfera privada. Entendeu? Não traga para a esfera pública nenhum valor divino, porque senão você está sendo radical, extremista, você está sendo uma extrema-direita, entendeu? Você está sendo um fascista se você trouxer Deus para a esfera pública, né? Entendeu? Então, se você viver Deus na esfera privada, e se você se submeter a tudo aquilo que o pós-moderno tem como virtude, por exemplo, o politicamente correto, a tolerância para tudo mais que você possa imaginar, né? Mesmo as coisas mais terríveis, mais imorais, todas as coisas que aborrecem você. Se você tiver tolerância para tudo, não tem problema, pode acreditar em Deus. Tá? Qualquer ideia religiosa que você tenha que pretenda ser algo universal, pretenda ser algo que sirva para toda a humanidade, em todos os tempos, é inaceitável. Isso aí é radicalismo. Tá? Uma coisa que você vai ouvir bastante, meu irmão, nesses tempos, e isso é uma expressão pós-moderna, é espiritualidade. Tá? Você já ouviu essa expressão? Você deve tomar cuidado com ela, porque geralmente a espiritualidade ela significa o contrário do que você crê, entendeu? Eu vejo vários pastores usando esse termo, né? Eu sei que muitos usam sem saber exatamente com o que estão lidando, né? A espiritualidade pressupõe uma crença fluida, tá? A nossa fé cristã, ela é uma fé credal. Você está entendendo? A nossa fé é confessional, ela é credal. Então, nós temos exatamente os pontos daquilo que nós cremos. A nossa fé não é fluida. Eu não estou falando de questões periféricas, né? Como é que você veste, se você bebe vinho ou não, segundo casamento, essas coisas. Tem questões periféricas aí, tá? Mas existe o cerne da fé.
que está, por exemplo, resumido no credo dos apóstolos. Ali você tem aquilo é o credo, aquilo ali é a essência, é o resumo. Isso é espiritualidade? Não, isso aí é fé credal. Tá? Espiritualidade é uma coisa amorfa, que se molda às situações diversas. Tá? Então, Deus existe. Se você quiser que exista para o pós-moderno, você pode aí ficar com o seu Deus aí. Não tem problema. Tá? Fica aí na sua casa, fica na igreja. Tá? Nada de pregar Deus na praça, fazer culto público, nada disso. Isso aí não. Isso aí você está sendo extremista, radical. Né? Existe verdade absoluta? Bom, já que Deus morreu para o pós-modernista, quem faz a verdade é o homem. É o homem que estabelece a verdade, ou as verdades. Tá? E como é que ele faz isso? Ele constrói a verdade pela linguagem. É a linguagem. Aqui, irmãos, o truque aqui é a linguagem, entendeu? É pela linguagem que você desconstrói, é pela linguagem que você constrói. Tá? Então, pela linguagem você consegue construir a sua verdade, estabelecer os seus propósitos. Tá? Então, das várias narrativas que você cria, todas elas são válidas, desde que nenhuma delas se propõe a ser a principal. Todas são válidas. É a sua narrativa, é a sua história. Tá? Então, os pós-modernistas, eles não têm preocupação em adequar a narrativa deles com a verdade, com a realidade dos fatos. Tá? A realidade não importa, porque eles são antirrealistas. E eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Que vocês vão reconhecer na hora de uma doutrina ou de algo que está surgindo, uma ideologia bem pós-moderna. Tá? Então, o pós-modernista, ele não acredita que seja possível você conhecer a realidade. Tá? Essa realidade não é possível, a sua cognição não alcança essa realidade. Então, você cria discursos, você cria narrativas, tá? Sobre aquilo que você pensa ser a realidade útil. Note aqui, ó, é que você vai identificar. Tá? O que é o ser humano? Como é que é a antropologia pós-moderna? Tá? O ser humano, ele se constrói a si mesmo pela linguagem. Você está pensando o que eu estou pensando? Está pensando o que eu estou pensando ou não? Já chegou lá? O ser humano se constrói a si mesmo pela sua linguagem. Tá? Ideologia de gênero. Sacou, irmão? Sacou? Ideologia de gênero é essencialmente uma construção pós-moderna. Porque você cria essa ideia de que o sexo biológico ele não é determinante. Existe um negócio chamado gênero, que ninguém sabe exatamente o que é, mas foi criado no discurso, na narrativa. E agora você, a partir dessa ideia, você constrói dezenas de gêneros. Agênero, pangênero, cisgênero, transgênero. Milhares de gêneros diferentes vão surgir a partir daí. Isso é discurso. Por quê? Porque o ser humano, ele é um ser sem substância, sem essência. Então, lá na barriga de sua mãe, você não era um ser humano. Você é um aglomerado biológico que vai nascer, e aí você vai se construir a si mesmo pela linguagem. Entendeu? Então, você é que vai definir o que você é pela linguagem. Se você vai ser um cisgênero ou um transgênero, a sua linguagem define isso. Obviamente que o pós-modernismo afronta a Deus pelo fato de que Deus criou o mundo pela palavra. E agora o homem, em rebeldia contra Deus, quer criar uma realidade irreal pela palavra. Né? E o que está criando é uma confusão gigantesca, como você está vendo aí. Você entendeu isso aqui ou não? Você compreendeu isso aqui? Então, isso aqui é pós-modernismo, tá? Qual é a realidade final? A realidade, irmãos, ela está limitada à sua mente, aquilo que você observa. Tá? Você que vai construir
o seu objetivo, o significado da sua vida, tá? A razão por que você existe. Não existe nenhum significado real para a vida, né? Então, a verdade e a realidade está sempre oculta. Agora, preste atenção numa coisa. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, com respeito à realidade. Tá? Só um detalhe aqui. Ó. Toda narrativa, veja que a pós-modernidade é narrativa. Tá? Está construindo tudo pela narrativa. Né? A realidade você não consegue apreender. Ela está acima da sua compreensão. Então, você cria narrativas. Tá? Toda narrativa esconde um jogo de poder. Isso aqui é bem Michel Foucault, né? Um desses malucos aí. Né? Então, a narrativa esconde um jogo de poder. Tá? Ora, se toda narrativa esconde um jogo de poder, essa aqui também esconde. Certo? Porque isso aqui é uma narrativa. Não é verdade? E aí, uma narrativa que se pretenda como metanarrativa, o que é uma metanarrativa? É uma narrativa que pretenda-se como a narrativa final, né? A verdade. Por exemplo, as escrituras sagradas, a história da salvação que Deus trouxe ao homem. Isso é uma metanarrativa. Tá? Isso aí é opressivo. Você não pode querer que a verdade bíblica seja a verdade das verdades. Não pode. Tá? Isso aí é opressivo. Né? Porque isso aí esconde um jogo de poder. Você está querendo dominar os outros com a fé. É isso que você está querendo. Ok. Então, se é assim, vamos pensar numa coisa interessante com respeito à moralidade. Nós não temos absolutos morais se somos pós-modernos. Né? Por quê? Porque a ética é um construto social, assim como o gênero. Né? Você vai ouvir eles dizerem, o gênero é um construto social. Tá? Você pode ser o que você quiser. Né? Então, eles vão dizer, vejam que interessante, toda verdade moral é relativa. Presta atenção nisso aqui. Olha, toda verdade, inclusive moral, é relativa. Você já percebeu a contradição disso aqui? Você percebeu a contradição? Porque se toda verdade é relativa, essa verdade aqui também é. Eles estão aplicando isso como se fosse uma verdade, não é? Toda verdade é relativa. Isso é verdade? Não, então é relativo, não existe verdade. Então, isso aqui é um argumento autocontraditório. É um argumento autocontraditório. Mostra a loucura que nós estamos vivendo com esse tipo de cosmovisão. Por isso você vê tanta coisa sem sentido acontecendo no mundo. E as pessoas acreditando em toda sorte de maluquices. Né? Então, o ímpeto das nossas ações, sejam boas ou más, é, para o pós-modernista, uma força que não tem certo e errado, ela é amoral, e que Nietzsche chamava de vontade da potência. Tá? A vontade de realizar alguma coisa, não importa se é correto ou não, porque não existe o certo e errado. Tá? Indo adiante, gente, nós temos agora, começamos a sair bem do universo ocidental e começamos a visitar coisas que estão lá no Oriente, mas que vieram para cá, já desde algumas décadas atrás, mas com força a partir dos anos 60, o panteísmo monista oriental. Eu vou passar bem por alto, mas vocês vão identificar algumas coisas aqui, porque isso está presente, tá? Está presente no cinema, está presente na literatura, está presente na música. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui da música também para vocês. Tá? Que cosmovisão é essa? O monismo panteísta oriental. Perceba o nome aqui, monismo, monos, um só. Tá? Monos, um só. Ok? Panteísta, panteísmo, tudo é Deus. Tudo é Deus. Então, juntem essas palavras. O tudo Deus no uno, numa unicidade. Tá? Isso vem do Oriente. Tá? Isso tem a ver com o hinduísmo, tem a ver com o zen budismo, tem a ver com outras visões de mundo. Então, essa cosmovisão, ela chegou com força no Ocidente, ali pelos anos 60. Já veio com os Beatles. Os Beatles foram fazer excursão lá pela Índia, né? Então, alguns deles acabaram encantados com as meditações transcendentais dos líderes religiosos hindus e tal, e aí eles trouxeram alguns desses líderes para cá. Então, isso entrou na cultura ocidental, já nos anos 60.
vai aparecer na música, tá? Aliás, na própria música, numa música em particular dos Beatles, ele já aparece, né? Está muito presente, essa cosmovisão está muito presente no mundo artístico, está muito presente na grande mídia e também nos meios ambientalistas, tá? O pessoal aí ambientalista radical gosta bastante dessa visão de mundo, tá? Muito bem. Deus existe para um monista panteísta oriental? Deus existe, mas não como você imagina. Deus existe como um elemento uno. Deus é o todo, tá? Olha que coisa complicada, gente. Meio complicado aqui, tá? O Deus é impessoal. Deus é o todo universal. Ele constitui uma unicidade cósmica, tá? Então não é uma pessoa, tá? Você tem uma alma. Essa alma eles chamam de Atma, tá? E o universo tem uma Atma, que eles chamam de Brahma, que não é a cerveja, bom, é daqui que deriva o nome da cerveja, mas a alma cósmica é Brahma, a sua alma individual não é uma palavra que eles gostam, mas a sua alma é Atma. A sua alma caminha em direção ao todo, ao uno, para se juntar com Brahma e virar uma coisa só. Tá? Então, o elemento primordial na cabeça do monista panteísta é a unicidade de tudo isso. Tá? Ou seja, Deus é abstrato, completamente abstrato. Ele não é pessoal. Deus não é pessoal. Deus é essa energia. Então, você vai ter visões um pouco peculiares do hinduísmo e do budismo. Mas para o hindu, vejam aqui, ó, para o hindu, a realidade final é essa alma universal, o Brahma, o que não se diferencia de mais nada da realidade cósmica. Tá? Para o budista, essa realidade final termina num vazio. Esse é um vazio, ou seja, não é nada que possa ser nomeada, nada que a linguagem possa transmitir. Não tem nada a ver com o que a gente pensa sobre Deus. É uma visão muito diferente, muito diferente. O que é o ser humano? Agora aqui é importante, gente, você lembrar disso aqui. O que é o ser humano nessa visão? O ser humano, ele é uma sucessão, um agregado de indivíduos anteriores que reencarnaram. Entendeu? Ele é uma sucessão de indivíduos que reencarnaram. Então, o ser humano só consegue ter uma percepção do seu ser quando ele chegar num estágio em que ele vai deixar de reencarnar e ele vai se diluir nessa energia cósmica dessa unicidade. Então, para nós que crescemos numa visão teísta, a personalidade, a pessoalidade é o elemento principal quando a gente fala de Deus, porque Deus é um ser que subsiste eternamente em 3 pessoas. Mas, aqui, no monismo panteísta, o elemento principal é a unicidade, é o todo, como um só. E o ser humano, portanto, não existe propriamente como pessoa, ele é uma sucessão de encarnações, ok? E a morte? O que é a morte? O que há após a vida? Então, para um panteísta, para um monista panteísta, a morte é o fim daquele indivíduo, daquela existência individual. Então, quando chegar ao fim da sua carreira cósmica, ele para de reencarnar e ele mergulha na alma do cosmo, no Brahma. Tá? A alma dele que reencarnou e se aperfeiçoou, ela enfim se dilui no todo. Então, num sentido próprio, nenhum indivíduo vai subsistir no fim da existência. Não vai. Ele vai se diluir no todo. Ninguém vai sobreviver à morte. Está entendendo? Porque não vai ter uma vida eterna no sentido como nós concebemos, que é uma vida pessoal. Né? Você vai encarnar, ou você vai ressuscitar, não encarnar, ressuscitar, e você vai viver a vida eterna com o Senhor. Ou aqueles que morreram distante de Deus vão viver a eternidade sem Deus. Não é? Essa é a visão que nós temos. Muito diferente disso aqui. Né? Como é que fica a moralidade? Como é que fica a ética? Aqui nós temos um problema.
Vê se você consegue dimensionar o problema que nós temos aqui. Ser um com esse cosmo, né, com essa alma cósmica, o Brahma, é estar acima do bem e do mal, tá? Porque você tem um caminho para percorrer até chegar lá. Esse caminho é o karma. Você já ouviu falar do karma? Então, o karma pressupõe o seguinte: você fez mal na outra reencarnação, da concepção monista, você reencarna e paga o preço aqui, entendeu? Você tem uma dívida karmática. Então, não adianta você querer fazer o bem para essa pessoa. Se você fizer o bem e livrar essa pessoa do sofrimento, essa pessoa vai voltar depois, vai ter que sofrer. Porque ela tem uma jornada para se purificar em direção ao todo, para que ela possa, então, desencarnar e se integrar à alma do universo. Eu coloquei a palavra pecados aqui entre aspas, porque ele não tem essa visão de pecado, né? Então, o karma exige que toda alma, toda atma, toda alma do ser humano sofra por esses erros, né? Por as coisas erradas do passado. E aí, isso vai com o passar do tempo, purificando a ponto dela não precisar mais encarnar. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, a noção de certo e errado, a moralidade, que é completamente distinta aqui, né? É uma coisa completamente diferente, né? Você vai dizer assim, mas isso aí não tem nada a ver para nós. Não, tem muito a ver. Tem muito a ver. Isso aqui tá ganhando caminhos na política, né? Nas instituições, inclusive instituições globais. Esse cara que você está vendo aí, que já morreu, né? Se chamava Robert Miller. Você talvez não tenha ouvido falar dele. Ele é o que a gente chamaria de uma eminência parda. Você sabe o que é uma eminência parda? É um cara poderoso que não aparece. Ele está sempre nas sombras, né? Mas ele é poderoso, ele influencia muita gente e por meio dele muita coisa acontece no mundo, mas você não conhece ele, você nunca ouviu falar dele. Então, Robert Miller era uma eminência parda, porque ele foi assistente de 4 secretários-gerais da ONU ao longo de 40 anos, foi fundador da Universidade das Nações Unidas para a Paz, lá na Costa Rica, era um esotérico militante, tá? E advogava pela implementação de uma religião global, que, aliás, um objetivo da ONU, tá? Por incrível que pareça, não é teoria da conspiração, é verdade isso, né? Ele pensava numa religião sincretista, ou seja, que juntasse todos os credos. Ele buscava a ideia de um governo mundial, né, que nós cristãos profeticamente olhamos e suspeitamos que vai acontecer, mas não para o bem, né? E ele advogava uma coisa chamada, presta atenção aqui, World Core Curriculum. Você sabe o que é isso? Não, você não sabe, mas nós já estamos sentindo. Você já ouviu falar em Base Nacional Comum Curricular? Então tá. Você acha que isso foi invenção de algum parlamentar brasileiro? Não, ela está acontecendo no mundo todo. Qual é o sentido da BNCC, de uma base nacional comum, ou seja, uma estrutura centralizada de ensino? A concepção está aqui, ó. Qual é a ideia? É você centralizar em todos os países uma mesma base comum de ensino, para depois você expandir isso globalmente, ter uma base comum global, para você formar um cidadão global, tá? Um cidadão único, um modelo antropológico único, conforme os ditames, por exemplo, do senhor Robert Miller. Olha o que ele escreveu e vejam se não tem aqui monismo panteísta oriental. Isso aqui é dele, a palavra dele, tá? Aos poucos, um livro de oração planetário vai se formando por uma humanidade que se une em busca da unicidade, tá? Olha os conceitos aí do monismo panteísta. Novamente, mas dessa vez em escala universal, a humanidade busca nada menos que a sua união com o divino. Tá? Lembra da Atma e da Brahma? Né? Sua transcendência por meio de formas mais elevadas de vida. Os hindus chamam a Terra de Brahma. Na verdade, não a Terra só, mas o cosmo todo. Tá? De Brahma ou Deus, pois eles, com razão, não veem distinção entre a terra e a divindade, ou seja, é panteísmo, tudo é Deus, entendeu?
Essa verdade ancestral, básica e simples, está aos poucos raiando novamente sobre a humanidade, com a ajuda das agências da ONU, que esse sujeito aí tanto influenciou no passado, antes dele partir dessa para uma melhor. Não sei se ele partiu para melhor, né? Aí a gente não sabe, né? Mas, enfim, para a gente terminar, essa aqui você já deve ter ouvido falar, porque a igreja comentou muito, né? A igreja falou muito de Nova Era. Você lembra disso aí, não? O pessoal lembra de Nova Era? Lembra? Só vi o Osman falar aqui. O Osman é jovem há mais tempo aqui, né? Mas eu acho que o pessoal, de certa forma, se lembra, porque foi muito comentado na época, né? Foi muito falado. Muito bem, eu escolhi a dedo aqui essa imagem que está aqui, tá? Essa imagem é bem... Você está vendo aqui uma pessoa fazendo uma meditação, tá? Com um incenso, ou talvez seja um cigarro especial que ela tenha fumado, porque faz parte dessa cosmovisão. Essa cosmovisão, ela ganhou muita força nos anos 70, tá? E foi muito forte nos anos 70 e 80, um pouco dos 90. Não é que ela desapareceu, ela está se mesclando com outras formas de visão de mundo. Então, ela é sincrética, porque ela pega vários credos, ela é eclética, porque ela pega coisas muito diferentes, e ela tem uma conexão com esse monismo panteísta que eu falei para vocês. Mas não só com o monismo panteísta, ela tem ligação com o ocultismo ancestral e com esse naturalismo que nós mencionamos anteriormente, tá? Vejam alguns pontos interessantes da visão do New Ager, que isso aqui é a famosa New Age, né? A visão da nova era. A cosmovisão que o New Ager prega nega totalmente a existência de um Deus pessoal e transcendente, tá? Por quê? Porque Deus é você. É simplesmente por isso. A singularidade do eu, o eu, tanto o eu meu como o eu seu, tá? É o centro do universo. Ok? Então, seja o que for que existe para além do eu, existe para o eu. É meio confuso isso aqui, né? Ou seja, você vai ter que fumar muita coisa especial para você conseguir compreender isso aqui, tá? Então, a ideia aqui é você fazer uma deificação mística do ser humano, tá? O ser humano é divino e ele cria essa realidade cósmica, fantástica, psicodélica, tá? Através de um processo de autoconsciência, que eu vou mostrar para você como é que é alcançado, né? E aí você vai entender por que certas coisas estão acontecendo aí, né? Como é que fica o cosmo, o universo, né? E a realidade final para o New Ager. Então, o universo, meus irmãos, ele não existe na cabeça do New Ager para ele ser manipulado por uma força externa, quando Deus, por exemplo, que vive na eternidade, manipula de fora o universo. Não, o universo existe para ser manipulado de dentro pelo eu. Então, o eu, através da minha consciência cósmica, ele consegue manipular o universo. Como é que isso acontece? Bom, o cosmo, ele existe e pode ser percebido através de duas dimensões. Uma delas é aquela que a gente naturalmente lida, é o universo visível, que é apreendido pela consciência comum que nós temos nos nossos sentidos, através da nossa capacidade sensorial, a visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, né? Só que não é só isso, né? Não é apenas isso. Você também lida com a realidade, com o cosmo, através do que o New Ager chama de universo invisível ou mente ampla. Aqui está o pulo do gato, tá? Aqui está o pulo do gato. Esse universo invisível, o New Ager, ele só pode ser alcançado por estados alterados de consciência. Entendeu? Então, estados alterados de consciência vai precisar de portais que abram essa percepção. Por exemplo, drogas. Agora você entendeu. Agora você entendeu por que fazem tanta apologia para as drogas, né?
Até a nossa Suprema Corte faz, né? Eu não sei se tem alguém New Ager lá, mas talvez nem eles saibam da influência dessa visão de mundo, né? Mas você vê, por exemplo, é muito curioso, né? Pare para pensar um pouquinho, né? Por que tem tanta campanha contra o cigarro e tanta campanha a favor da maconha? Faz sentido isso? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então você ataca o cigarro, e eu não estou defendendo o cigarro, eu só estou dizendo, bom, não faz sentido você atacar o cigarro e ao mesmo tempo liberar a maconha. Não, tem alguma coisa errada, né? É porque a influência da visão de mundo New Age, ela trouxe essa percepção de um estado alterado de consciência como um portal para você compreender o universo, tá? O universo invisível. Então, para o New Age, o mundo ele é suprarracional, ele está acima da razão, ele é irracional sob certos aspectos. Então, para você poder compreender a realidade, você tem que ter acesso a esses portais que ampliem a sua consciência. Então, você precisa ser, por exemplo, um maluco beleza. Eu vou falar do maluco beleza, né? Que foi cantado, eu vou citar o cara que cantou isso, né? Você tem que ser um drogado pensante. Por exemplo, você pode ser um budista maconheiro, né? Porque você vai juntar todos esses elementos numa reflexão, né? Numa meditação transcendental com a sua consciência cósmica ampliada, tá? E o que é o ser humano? Bom, o ser humano é um ser em evolução cósmica, seja lá o que isso signifique. Você está em evolução. A evolução aqui não é só biológica, como, por exemplo, Darwin pregava, né? A evolução aqui, ela é mística, cósmica, tá? Isso está muito ligado a doutrinas esotéricas, tá, gente? Por exemplo, a teosofia do passado, século XIX, tá? Então, o eu, tanto o eu meu como o eu seu, tá? Ele é a realidade primeira do mundo. Então, os seres humanos evoluem por meio dessa consciência ampliada, né? E a raça humana, segundo ele, está no limiar de uma mudança radical na natureza. Olha, esse negócio de raça humana, né? Evolução de raça humana, então esse negócio, você viu o que deu isso aí, né? Nos anos 40, 30, 40, o que deu esse negócio de raça humana, raça superior, tal, isso é bastante perigoso, né? Então, na nova era, aqui tem um detalhe que modifica, que distingue a nova era do monismo panteísta. Na nova era, ao contrário do monismo, existe importância ao indivíduo, à pessoa. Tá? Embora o termo pessoa aqui não seja o ideal, mas é o indivíduo humano. Por quê? Porque tem o eu pessoal. É o eu pessoal, é você como eu, tá? Como seu eu, que vai conseguir fazer essa interpretação do universo. Essa integração acontece através de você como indivíduo, tá? O monismo não, o monismo está pensando em você como uma sucessão de existência que se desintegra no cosmos depois. Então, gente, dentro da moralidade, a gente pode dizer o seguinte: a consciência mística, ela transcende a moralidade. Não existe o certo e errado aqui, tá? Então, os estados de consciência que você vai obter, ele vai ditar o que você pode fazer ou não, tá? Se é certo ou errado, o que você vai decidir fazer, tá? Porque você está vivendo uma experiência cósmica que está te integrando ao universo, né? Está te abrindo portais, coisas que são consideradas como virtudes aqui, ok? Então veja, por exemplo, esse cara aqui. Você conhece esse cara aqui? Esse aqui é do tempo do Osman. Não, Osman? É do meu tempo também. Esse cara se chamava Raul Seixas. Né? O pessoal lembra aí do Raul Seixas? Alguém já ouviu música do Raul Seixas aí, né? O Raul Seixas, gente, foi um cara muito celebrado, tá? Na música brasileira, na música pop. Porque ele era um cara, assim, ele era meio pensador, né? Ele era um New Ager. Raul Seixas, ele era mais do que isso, tá? Só para dizer para vocês, sem entrar em detalhes, o Raul Seixas era envolvido com um misticismo pesado, né? Bem pesado mesmo. Ele era seguidor de um místico, de um bruxo britânico chamado Aleister Crowley, né? Que era líder de uma ordem chamada Aurora Dourada. Essa ordem existe até hoje, é uma ordem
luciferiana mesmo, tá? Então ele era seguidor desse cara, mas ele se identificava como um New Ager, né? E aí você vê pelas músicas dele, você vê a cosmovisão New Ager aparecendo ali nas músicas dele. Você vê assim a metamorfose ambulante, né? Que é a metamorfose? É o ser humano em mudança em direção a um estado de existência superior, tá? Você vê a ideia do maluco beleza. O que tem por trás do maluco beleza? É o cara que, por meio do uso de drogas, né, ele alcança um estágio de consciência superior, onde o eu dele se propaga, né, consegue conhecer o universo e conhecer aquilo que você não consegue no meio de um universo irracional. Você só consegue pela consciência mística. Então, esse sujeito aí é um exemplo clássico, tá? E outro exemplo, para a gente já encaminhar para o fim, é esse filme aí. Você assistiu esse filme? Não? Avatar? Não assistiu? Então, meus irmãos, o Avatar é New Age. Tá? O Avatar é a ideia de uma integração com o universo, com a natureza, por meio de estágios de existência superiores. Tá? Então, o indivíduo ele evolui para um estágio superior existencial, né, por seus avatares, né, em conexão com a criação, entendeu? Então tudo é muito psicodélico ali, né? Não sei se você lembra desse filme. Até fizeram o segundo, né? O segundo eu nem assisti, nem quis assistir não, mas o primeiro chamou a atenção porque foram usados muitos efeitos de 3D nele, então chamou a atenção de muita gente. Mas isso aqui é uma coisa interessante de chamar a atenção para você perceber como essas cosmovisões estão presentes. E a gente, às vezes, está consumindo sem saber, né? Muito bem, então, para a gente terminar, isso aqui é uma impressão minha pessoal, né? Nós estamos assistindo ao surgimento de uma nova cosmovisão que está se propagando, tá? Essa cosmovisão se chama transhumanismo. O que é o transhumanismo? Em poucas palavras, o transhumanismo é a fusão da realidade biológica com a realidade tecnológica, cibernética. Entende? Então, o ser humano vai ser, segundo eles esperam, espero que não aconteça, mas eles estão pensando assim, tem bastante dinheiro envolvido nisso, muita gente poderosa, é a criação de um ser humano híbrido entre máquina e composto biológico. Tá? É o ciborgue. Você lembra desse filme aqui, não? Você sabe quem que é esse personagem aqui? É o Robocop, né? Você lembra da história do Robocop, né? O Robocop era um policial americano que foi atingido fatalmente, né? E os caras conseguem resgatar o cérebro dele, não é? Pegam o cérebro dele e conseguem colocar num ciborgue. E ele passa a ser uma nova versão policial, porque ele é meio máquina, meio ser humano. Então, inclusive, tem os conflitos, porque a memória dele está funcionando, né? Então, ele tem lampejos de memória, ele lembra da esposa, acho que do filho, se não me engano. Então, ele tem lampejos de memória, mas agora era uma máquina. Tá? E você vai ver muito agora, tem muitos filmes agora que estão trabalhando essa ideia de forma, inclusive, a trazer alguns questionamentos, por exemplo, com inteligência artificial. Tá? Tem vários filmes aí lidando com essa realidade da presença da inteligência artificial. Por exemplo, você tem o Exterminador do Futuro, né? O Soldado Universal, várias coisas assim em que você trabalha, por um lado, inteligência artificial, por outro lado, a implementação da tecnologia ou de uma realidade cibernética dentro do ser humano. Você sabe que, por exemplo, o Elon Musk está pensando já com o projeto dele, Neuralink, de plugar a sua cabeça com dados, tá? Então, fazer uma transferência por chip de informação para a sua cabeça. Quais são os limites disso, gente? É óbvio que tudo isso começa com uma boa intenção, né? Então, você vai pegar um indivíduo, vai fazer metade dele em máquina para ele poder andar, se ele tem uma lesão digamos, na cervical, não consegue se mexer, você vai botar um braço mecânico nele e tal. Qual é o limite disso aí? A visão transhumanista, meus irmãos, lembrem-se sempre disso, tá?
Isso está expresso aqui na quarta revolução industrial, que foi expresso pelo Fórum Econômico Mundial na pessoa de um cara que tem uma cara de vilão do 007, um cara chamado Klaus Schwab, né? Lembre-se desse cara, tá? Do Fórum Econômico Mundial. A visão desses caras é alcançar a eternidade por meio da ciência. Entendeu? A vida eterna do ser humano. O ser humano vai morrer mais, porque o coração pifou para uma máquina lá, substitui por um coração mecânico, o rim falhou, você põe um rim mecânico, entendeu? O cara está para morrer, pega o cérebro dele e põe numa máquina, então ele vai viver eternamente. É a busca da imortalidade pela ciência, por meio da ação humana, ok? Então, preste atenção em tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, e eu quero deixar para vocês aqui a recomendação de alguns livros, se vocês puderem. Esses livros aqui vão ajudar bastante vocês a trabalhar um pouco mais esse assunto, tá? Sobretudo esse primeiro aqui, que foi que eu citei bastante, Universo ao Lado, James Sire, já falecido, Cosmovisões em Conflito. Tem um aqui que é uma obra clássica, tá? Uma obra clássica. Ele não trabalha muito conceitos, mas ele mostra exemplos. A Morte da Razão, Francis Schaeffer, tá? Foi um grande pensador cristão. E o livro que fez o seu mundo, de Vishal Mangalwadi, que é um indiano em defesa da cosmovisão teísta ocidental, tá? Vamos encerrar então. Quero agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham considerado algumas coisas importantes no dia de hoje, tenham visto algumas novidades aí. Peço que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento para a gente encerrar. Nosso Deus, queremos te agradecer pela tua bondade, graça, o tempo que passamos juntos aqui, considerando tantos desafios que temos enfrentado nesses dias. Pedimos que, pelo teu Espírito Santo, tu possas reforçar em nós, Pai, a fé que de uma vez só foi dada para os santos, para que possamos permanecer fiéis nela até o fim. Nós pedimos que tu estejas conosco no restante dessa noite, nos guarde do mal, nos dirige os passos. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, mediante a tua bondade e misericórdia. Agradecemos a ti pelo tempo juntos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém.